Vamos começar. Hoje nós vamos começar falando sobre cinemática relativística. E é claro que nós estamos caminhando aí para falar em eletrodinâmica relativística, mas então vai ser bom, mesmo que isso seja uma revisão para vocês, eu acho que vale a pena gastar alguns momentos, não vão ser poucos momentos, mas em todo caso alguns momentos pensando sobre isso, como que acontece. E se vocês me perdoem se para vocês a revisão é perda de tempo, imagino que não, mas então como é que funciona em particular, né? Como é que são as colisões? Porque quando a gente estuda colisões, e na verdade a gente estuda colisões mesmo lá no ensino médio, né? Mas como que a gente resolve esses problemas? Porque eles são complicados de resolver se a gente tentar pegar a equação do movimento de cada partícula e, né, levar adiante. Então, como a gente sabe que a energia se conserva, né, a energia total do sistema, ou seja, a soma das energias das partículas se conserva e o momento se conserva, a gente consegue resolver o problema. Lembrem que numa colisão, né, pode ser que a energia cinética se conserve também, né, se ela for uma colisão elástica, né. Então, classicamente, me desculpem a letra lá em cima, mas talvez a energia cinética se conserve, talvez ela não se conserve. Então, esse termo aqui pode se conservar, mas o momento, que é a massa vezes a velocidade, se conserva e a energia também. Se a energia cinética se conservar, é uma colisão elástica, senão não. E o que transfere energia aí é a força que uma partícula exerce sobre a outra e vice-versa. Numa colisão relativística, o que acontece? Tanto o momento quanto a energia se conservam, mas o momento relativístico e a energia relativística se conservam. Para abordar aí o problema, o melhor é pegar um exemplo, que é um exemplo... Eu vou pegar um exemplo bem simples, mas que já dá um resultado interessante, né? Vamos pegar o exemplo que tem duas partículas, uma indo em direção à outra, tá? Com uma velocidade alta, hein? 3/5 da velocidade da luz, e uma massa m. A outra partícula também, velocidade 3/5 de c e tem massa m. E aí essa colisão aí, as duas vão se chocar e virar uma partícula só, tá? Parada, tá? Sem movimento. Esse problema é simples de fazer classicamente, né? E se as duas estão paradas ali, isso quer dizer que a massa m grande aí é a soma das duas massas, m pequeno, e sem muito problema. O momento total era zero no início, porque as duas estavam andando, cada uma num sentido, né? E o momento total depois é zero também, sem problemas. Mas relativisticamente fica um pouco diferente, tá? Ou seja, é claro que o momento antes e depois vão continuar sendo zero, né? Seja o momento relativístico ou não, porque as duas se movem em sentidos opostos. Mas a energia que cada uma tem, né? Cada massa m tem essa energia aqui, mc ao quadrado, 1 menos dividido pela raiz quadrada de 1 menos u sobre c ao quadrado. Então, como é 3/5 aqui, se a gente fizer a conta, a gente vai ver que, na verdade, a energia total de cada partícula é 5/4 de mc ao quadrado. E assim,
né, se eu somar a energia das duas partículas, né, dessa e dessa, antes vai dar 5 meios, porque 5 quartos mais 5 quartos, dá 10 quartos, 5 meios. A energia depois vai ser só a energia de repouso dessa partícula, porque, né, ela está parada. E aí que tá, vocês veem o que isso nos leva, né? Só comparar aqui essas duas equações, quer dizer que m grande, na verdade, não é 2m, é 5 meios m. 5 meios é 2,5, ou seja, é um pouco mais que 2 vezes a massa. Então, vocês veem que, relativisticamente, numa colisão, a energia se conserva, o momento se conserva, energia e momento relativísticos, né? Mas a massa pode não se conservar, né? O que a gente nem pensaria numa colisão clássica. E então, numa colisão clássica, voltando aí, né? Talvez a energia cinética se conserve ou não, dependendo se a colisão é elástica ou não. Mas o P se conserva e a energia se conserva, claro. Relativisticamente, continua assim, mas vocês veem que aqui, talvez nem o M, nem o K se conservem numa colisão relativística. É claro que se o K se conserva, né, como o K é a energia total menos a energia de repouso, que a energia de repouso sempre se conserva, né, então, nesse caso, se o K se conserva, o M também se conserva, né, porque se o K se conserva, E menos MC ao quadrado está se conservando. Né? Então, essa é um resultado interessante, né? E uma outra coisa que a gente pode pensar aqui nós já tínhamos falado disso aqui antes, né? É claro que existem partículas sem massa. Né? Classicamente, não faria sentido nenhum pensar numa partícula sem massa, né? Como é que uma coisa que existe, mas não existe? Tá? Outra coisa interessante é que, se a gente olhar para essas equações aqui, se m é zero, né, energia e momento são zero, ou seja, parece que pensar numa partícula sem massa não tem sentido. No entanto, no limite em que o m vai para zero, ao mesmo tempo que o u vai para zero, né, eu chego numa situação interessante aqui. É o mesmo nessa equação aqui, né? Se o m vai para zero e o u vai para zero também, eu chego numa situação interessante nesse limite, porque esse limite é indeterminado. Eu não tenho como saber quanto dá zero sobre zero. O U vai para C, não vai? Hã? O U não vai para C? Não. Ou se o u vai para C, claro. Desculpa, se o denominador aqui vai para zero. Se está parado, não tem. Estou falando bobagem. Claro, se o u vai para C, né? Se o denominador vai para zero, o numerador vai para zero, né? Eu fico, nesse caso aqui é mais, mas aqui, ó, eu fico numa situação complicada, porque né, esse limite é indeterminado. Qualquer coisa sobre zero é infinito, ou zero sobre qualquer coisa também é bem definido, é zero. Agora, zero sobre zero não, porque à medida que eu me aproximo de zero, eu tenho que ver, afinal, quem está indo para zero, qual é o zero maior aí, porque para conseguir resolver, né? Então, dessas equações aqui, eu não sei, pensando rápido, eu não consigo achar uma solução. Teria que ver como que essa função aí vai para zero, né? E quando o m vai para zero e o u vai para c. Mas tem uma outra equação que é mais agradável, né, de resolver, que é essa aqui, né? Porque aqui eu não tenho a velocidade da partícula. Então, nesse caso, quando o m é zero,
E se a velocidade for c, tanto faz, né? Eu chego, né, esse lado aqui é zero, o lado direito, então é igual a pc. Então, se existe uma partícula sem massa, né, e se essa partícula tem velocidade c, a relação entre momento e energia é essa aí. Tá? E, de fato, tem pelo menos uma partícula que a gente pode pensar. Na verdade, nós estamos vendo várias delas nesse momento, que são os fótons. Né? E essa equação, isso é um comentário que eu li, isso, né? Vale a pena comentar. Uma coisa interessante é que né, a gente não consegue saber qual é o fóton que tem mais energia a princípio, porque a partir dessa relação, porque né, todos têm a velocidade da luz. Então, mas a mecânica quântica tem uma resposta para isso, porque a constante de Planck vezes a frequência me dá a energia de cada fóton, e aí, então eu vejo que um fóton que está andando na velocidade da luz, que não tem massa, se ele é violeta, ele tem mais energia do que um fóton vermelho, por exemplo. Então, nesse espectro estreitinho aí da luz visível, a gente já sabe qual é o fóton que tem mais energia, e bom, se eu for lá para altíssimas frequências, eu vou chegar em radiação gama, e para baixíssimas frequências, aí abaixo do vermelho, infravermelho, né, eu tenho os outros fótons menos energéticos. Tá? Mas essa é a relação, então, para partículas sem massa. E tem outras também, eu acho que o Arthur estava lembrando algumas aí, não? Na outra aula. Lembrando o quê? Outras partículas sem massa. Ah, sim. Tem o neutrino, até onde a gente sabe. Tem o Eu li fóton. eu não sei qual é a outra que eu li. Deixa eu ver aqui. Tem o gluon não tem massa. Mas basicamente o que a gente chama de velocidade da luz é a velocidade das partículas sem massa. Sim. Sim. Tem uma coisa aqui, ó. Não sei sobre qual partícula que eu li. Deixa eu ver. Tem um comentário aqui. Até recentemente, eu não sei de quando é esse livro aqui, né? Os neutrinos... se assumia que os neutrinos não tinham massa. Mas experimentos em 98 indicam que eles... Mas hoje sabemos, eles têm massa, né? Só no modelo standard, o antigo, eles não tinham massa. Mas tem essa extensão. Eu não entendo nada disso, eu tô... Sim, que a massa deles é muito pequena e chega a barra de erro chega a envolver o zero, no caso. Exatamente, sim, é muito pequeno. Sim. Mas caso eles são partículas mais abundantes no cosmos, mesmo assim, quando eles têm uma massa muito pequena, eles podem ter uma implicância da cosmologia do universo, né? Sim. Pois é, então é isso aí. Mas, bom, sem dúvida existe pelo menos uma partícula sem massa, né? E os neutrinos, então, a massa é muito pequena. E eles se movem à velocidade da luz. Ok. Perguntas? Eu acho essa relação E igual PC, eu acho muito interessante, caso o que impulso faz sentido quando nós não pensamos na imagem de partícula, né? E assim ela faz a relação com o fóton que não tem massa, né? Mas nós podemos
calcular um impulso para ele, então lá ele tem quase esse sentido, trata ele como uma partícula, né? Sim, sim, ele tem momento, ele empurra, digamos assim, né? O momento está sempre ligado a esse, como tu falasse, impulso, né? Bom, mas e a dinâmica, então? Como é que, o que muda aí, né? Em particular, como ficam as leis de Newton aí, né? Tem uma que salta aos olhos que é a terceira lei de Newton. Certamente a gente vai ter problemas, porque a gente já fala nisso, né? Mas as outras leis de Newton, a primeira certamente funciona, né? Digamos assim, não faz diferença se eu estou pensando em dinâmica relativística ou clássica, mas a segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton diz que, né, a força é a taxa de variação do momento, dp dt, ou seja, eu estou calculando, eu tenho a força, momento e tempo no mesmo referencial. Então, quando eu vou para o outro referencial e eu observo, será que essa equação se sustenta? E a verdade é que essa equação mesmo, eu tendo ela definida assim, né, ela funciona se o momento for relativístico. Ou seja, basta eu colocar o momento ali, eu não vou precisar colocar, mudar mais nada além do momento relativístico, e a segunda lei de Newton vai funcionar. Ou seja, qualquer referencial de onde eu esteja observando, eu ainda vou ter essa relação de que a força é a taxa de variação do momento. Tá? E, claro, a força serve para eu calcular o trabalho que eu faço, né? Quando eu estou, então, empurrando alguma coisa, ou seja, quanto de energia eu estou transferindo quando eu empurro. E aí, uma coisa que é importante de definir, ou de lembrar, é do teorema do trabalho-energia, ou seja, todo o trabalho que eu realizo quando eu empurro, né, uma partícula, estou pensando em dinâmica bem simples lá de uma partícula, né, ou seja, todo o trabalho que eu realizo empurrando uma partícula, ou seja, toda energia que eu transfiro se transforma em energia cinética. Tá? Então, isso é importante da gente pensar aí, né, porque a gente acabou de discutir uma coisa esquisita de que a massa não se conserva. Então, será que esse teorema se mantém valendo? E a verdade é claro que ele se mantém valendo. Eu vou deixar para vocês, né? É uma tarefa mostrarem. É só rearranjar os termos, não tem nada demais, mas vocês vão ter tempo mas a gente pode mostrar então que quando eu faço essa integral, força de PDT vezes dl, eu consigo mostrar que isso é igual dE dt a dt, ou seja, a integral de dE. Realmente, o trabalho, né, é a diferença de energia. Daí vocês vão dizer, tá, mas isso é energia total, não é energia cinética. E o teorema é de energia cinética. Tá, mas lembrem que a diferença entre energia total e energia cinética é só a energia de repouso. Então, nesse caso aqui, estou supondo que a gente pode entrar no mérito do que essa força faz aí, porque nós já tinha acabado de ver lá que a força faz mais do que mexe também com a energia de repouso, né? Ou seja, mas nesse caso aqui, supondo que a partícula é a mesma aí, eu só empurrei ela de um jeito em que tudo fica bem aí. Então, o trabalho é a variação da energia cinética, porque é a variação dessa energia aqui. Ok. Mas vamos voltar para a força aí, né? Ou antes disso, claro, por que a terceira lei é um problema? Na terceira lei é um problema pelo seguinte, porque, para começar, né,
eu estou observando uma coisa acontecer, que são dois corpos se empurrando, tá? Se cada um deles tem uma velocidade, né? Ou ainda, se eu estou olhando do laboratório isso acontecer, que é um evento, duas coisas se tocam, se eu estou olhando do outro referencial, talvez esses dois eventos, que um empurra o outro e o outro empurra o não aconteçam no mesmo instante. Faz sentido isso para vocês? Mas Sim. Né? O conceito, na verdade, da idade, né, não faz mais sentido na teoria, né? Especial. Claro. Então a terceira lei, a princípio, não tem sentido, entende? Uma coisa empurra a outra empurra uma, é difícil. Então eu tenho que ver bem, até porque mesmo entre as duas partículas, né, se elas são a velocidades diferentes, cada uma está no seu referencial. Então, é claro que se existe um contato, entende? Eu entendo que nesse instante em particular ali, as duas estão em contato, mas se a interação não é com contato direto, certamente a terceira lei é um problema. Ou seja, se eu estou usando outra força que não seja mecânica, eu certamente não posso esperar que a terceira lei funcione, né? Até porque se as duas partículas estão a velocidades diferentes, cada uma delas está num referencial, né, que vai ter lá o seu tempo, e cada uma vai ver a interação da outra acontecer num instante diferente. Então, o que uma vê num instante, a outra vê no outro instante, né? Ou seja, quando uma está empurrando a outra, não quer dizer que a outra esteja empurrando a uma. Então, realmente é um problema. A terceira lei não necessariamente vai funcionar, e ela vai funcionar em alguns casos em particular, né? E não tem o que fazer. Tá? Essa é a relatividade. Bom, vamos voltar para a força. Então, a gente definiu força como a taxa de variação do momento. E é claro que a gente pode definir a força de uma maneira mais elegante. Por quê? Porque certamente a força definida dessa maneira, ela não é um quadrivetor. Tá? Por quê? Bom, o momento até pode ser relativístico, né, o P, mas o dt não é, ele se transforma do mesmo jeito que o momento. Então, a divisão entre os dois não vai se transformar como um quadrivetor. Tá? Então, o que vocês sugeririam como vocês definiriam a força para ter um quadrivetor? Né? O que vocês sugerem? A gente pode pensar na quadrivelocidade, como é que a gente definiu, que também é uma derivada em função do tempo aí. A gente pode fazer a mesma coisa, né? E essa força aí vai se chamar força de Minkowski, tá? Mas que é definida desse jeito, ou seja, ao invés de ser dp dt, eu vou definir ela como dp de tal, ou seja, a quadriforça, ou a força quadridimensional, que é a força de Minkowski, é a taxa de variação do momento em relação ao tempo próprio. Tá? Porque o tempo próprio é o tempo próprio, ele é invariante, e o momento se transforma como um quadrivetor, é o quadrivetor momento, o momento relativístico. Então, certamente a força de Minkowski é um quadrivetor. E nesse caso, é claro que o fator é gama, que eu só estou explicitando aqui como é que eu chego no gama, né? Mas, então, gama F é
o que a gente vai chamar de K. Aí, as 3 primeiras componentes, né, são o momento relativístico, né, o gama P, e a outra componente, o K0, vai ser a dE de tal. E tirando esse fator aqui, né, esse dE de tal aqui tem um significado físico que é potência, né? É a taxa de transferência de energia. Aí. Então essa aí é a força quadridimensional, ou a quadriforça, que é a força de Minkowski. Se vocês lerem sobre isso, vocês vão ver que, né, todas as outras grandezas a gente começou definindo a grandeza quadridimensional. Nesse ponto aí, pelo menos esse livro, os outros têm, eles começam falando da força não quadridimensional. Para mim não faz muito sentido, porque afinal, se eu estou interessado em ver como que as coisas, quais são as grandezas importantes nesse espaço, por que eu estou deixando a força diferente? O argumento também não é muito forte, porque, eu estou interessado na força, né, na força mesmo. Mas eu também estou interessado na força, na velocidade, e velocidade mesmo, no momento mesmo. Ou seja, quando eu vou de um referencial para o outro, eu quero saber qual é a velocidade naquele referencial, e o momento também. Eu só uso o quadrimomento e a quadrivelocidade porque é fácil de levar de um referencial para o outro. Para mim, isso é a mesma coisa na força, né? Se a força de Minkowski é fácil de levar de um referencial para o outro, eu levo ela e depois lá eu converto. O fator vai ser gama, né? Porque eu vou ter que converter lá só o tempo. Mas em todo caso é isso aí, a força de Minkowski. Bom, a gente vai parar por aqui hoje. Perguntas?